Estamos iniciando o programa Check-in de hoje e vamos entrevistar um lajadense, Douglas Welter. Ele que foi para a Irlanda para ficar apenas 6 meses, se apaixonou pela Irlanda e também por outros países, pela Europa como geral, e acabou ficando 2 anos e meio. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. Se você quiser participar, dizer que está assistindo e mandar a sua pergunta, pode acessar o Facebook e mandar a sua pergunta pelo Facebook. Douglas, prazer em tê-lo aqui no programa. É um prazer meu também. Bem, o que fez você sair aqui do Vale do Taquari e morar durante 6 meses? A princípio era para ser fora do Brasil. A ideia era 6 meses. Eu sempre tive o sonho de viajar, queria aprender inglês também e comecei a estudar inglês aqui em Lajeado. Só que eu estava estudando uns 3, 4 meses assim e o inglês estava básico ainda. E em conversa um dia com a minha professora de inglês, ela sugeriu, olha, se tu quer aprender inglês fluente mesmo, o melhor seria tu ir viajar. Daí foi aí que surgiu a ideia, fui amadurecendo, fui pesquisando, dando uma estudada melhor. Conversei com meu pai, com minha mãe, e foi onde resolvi ir viajar. Bem, e por que a escolha da Irlanda? Pensou em outros países, tipo Estados Unidos, que falam inglês e tantos outros? Pensei, Estados Unidos, Canadá, Austrália, até Londres também, que era na Europa. Mas escolhi a Irlanda pela facilidade de entrar no país lá. É mais fácil, tu não precisa tirar o visto antes. Tu chega no país como turista, daí lá tu pega os dados da escola, o endereço que tu tem, vai na imigração e solicita a permanência no país. Ou seja, não precisa do visto anterior, como por exemplo os Estados Unidos. Tu tem que ter que ir até São Paulo, esperar ser aprovado. Na Irlanda não tem isso. Não tem isso, não. Tu chega no país lá como turista mesmo. Se quiser ficar 1 mês e voltar, pode. Ou se quiser permanência, daí tu vai na imigração, dá um motivo que tu quer ficar, né, que tu quer estudar, e eles te dão um visto de 1 ano. Ali. Bem, mas para conseguir esse visto precisa alguns detalhes, né? Precisa. O que precisa comprovar para eles para você poder permanecer lá? Tu tem que ter um endereço de permanência, onde tu vai morar. Fixo. Um fixo. Isso você já conseguiu antes de ir para lá, não? Depois, quando cheguei lá, eu procurei um apartamento para morar lá. Daí, de lá, eu consegui o comprovante que eu levei na imigração. Um contrato de aluguel? E um contrato de aluguel, isso é. Comprovando que eu ia morar naquela residência. E saiu do Brasil sem saber onde ia posar, não? Na verdade, eu tinha a acomodação da escola lá, que era 2 semanas só. Que era uma acomodação permanente. Temporária. Temporária, isso. Daí, nessas 2 semanas, eu tive tempo para procurar um apartamento, visitei um monte de apartamentos. E acabei encontrando um apartamento lá, com uns brasileiros também. E foi onde eu peguei a residência com eles aí. Bem, você saiu do Brasil tendo a escola já garantida, né? Isso, eu tinha comprado antes a escola. Muito caro, não? E como você fez para conseguir comprar isso? Pesquisei bastante na internet, né? Eu tinha um conhecido lá, mas ele também já estava há anos lá. Então eu já não estava mais estudando, né? Então ele morava mais afastado também do centro. E eu queria uma escola no centro, né, para me locomover, que seria perto de tudo. E acabou que, pesquisando muito, encontrei um brasileiro na internet que trabalhava numa escola lá. E esse brasileiro acabou me passando os dados, informação, e a partir dele acabei comprando a escola daí. Quanto você pagou, lembra, mais ou menos? Não? Se não me engano, é em torno de 1.400 euros, que daria em torno de uns 4 mil reais, eu acho, 4 mil e pouco reais. Quanto tempo de escola? 6 meses. 6 meses. 4 mil para 6 meses para fazer o inglês, né? O inglês, Isso. Que era o básico. Então, precisava, o inglês você já tinha, então, naquela escola de inglês. Isso, a acomodação já tinha. E o que mais? Precisava mais comprovar que eu tivesse dinheiro para me manter no país. Eu precisava levar um dinheiro junto, depositar num banco irlandês e pegar um extrato. Para comprovar de que você poderia se manter no país. Sem trabalhar. Isso, sem trabalhar. Que essa é a ideia principal, né? Tu vai para o país para estudar lá, daí tu tem que comprovar 3 mil euros, tem 3 mil euros que eles julgam necessário para tu se manter por 6 meses, né? Enquanto tu está estudando. Hoje o euro está 13,80. 13,80, mais ou menos, Então, quase 12 mil reais. Mais ou menos, em torno disso. No banco. No banco lá, para comprovar que tem dinheiro para poder ficar no país. Bem, você passou por isso e foi aprovado. Pôde ficar quanto tempo daí? Daí eu ganhei o visto de 1 ano, né? Que seria 6 meses de estudo e 6 meses de férias, né? Que eles falam. Daí nesse período que eu estava de férias, eu pude também arrumar um emprego lá, trabalhar, se quisesse. E aproveitei também para viajar um pouco. A escola, você foi para aprender inglês. Quando saiu do Brasil, sabia alguma coisa ou não?
pouco, assim. Eu sabia o básico, ler umas palavras, escrever um pouco, mas o... Stop, te entra. What's your name? As coisas mais simples a gente falava um pouquinho, mas conversação, isso era zero à esquerda. E aí na escola conseguiu aperfeiçoar, aprender? Um monte. Ou foi no dia a dia? Na escola bastante, participei bastante de aulas de conversação. Todo dia eu ia em aula de conversação, ia para a biblioteca estudar bastante. Foi bastante dedicação da minha parte também, né, que eu queria aprender. 6 meses você não podia trabalhar, tinha que Não, estudar. só estudar. Eu fiquei 6 meses, foi uma imersão total, assim. Olhava filme só em inglês, daí tu vai no mercado só em inglês, tu acaba aprendendo quase por osmose, né, que a gente fala. Sim, sim. Porque tu respira inglês lá, né? Tem que pensar, na verdade, em outro idioma, Em outro né? idioma, é isso. Daí, lá não tem como não aprender, né? Só não aprende se tu não quer mesmo, entendeu? Mas e a tua turma tinha provavelmente pessoas que falavam outros idiomas e não inglês? Sim. Muitos brasileiros, não? Bastante brasileiro, sim. Na verdade, Dublin inteiro tem bastante brasileiro. Mas também tem bastante chinês, bastante coreano, francês. Todo mundo indo lá para aprender inglês também. Daí na minha turma tinha de tudo. Tinha mexicano, tinha uma chinesa, francesa. Daí na sala de aula, assim, pouco tu ouvia falar português, assim. A maioria era inglês só. Até porque todos queriam aprender. Aprender inglês. E o professor também só explicava inglês, né? Se tivesse uma dúvida, tu tentava perguntar para ele em inglês, ele te respondia tudo em inglês também. Então tu acabava aprendendo na marra, né? Mesmo que não queria. Mesmo que não queria, mesmo que tu uma palavra ou outra não entendia, mas com o passar do tempo, opa, isso ali faz sentido, agora eu entendo aquilo. Daí Douglas, logo que você chegou na Irlanda, saindo aqui do Vale do Taquari, o que mais te chamou a atenção? Clima chamou a atenção porque nós estamos acostumados aqui com um clima tropical, né? Quente. Lá já era mais frio, mais úmido. Mais úmido que aqui? Mais úmido, sim. Sempre molhado, assim, chuviscando. A parte histórica lá bem forte também. Bastante castelo, bastante prédio rústico, assim. A maioria são... Pouco tu vai ver um prédio novo, assim, bonito. É tudo uns prédios antigos. Preservado, não? Preservado, que eles reformaram todo ele por dentro, assim, né? Mas por fora eles manteram aquela característica mais antiga, assim. Cuidando da história. Cuidando da história, isso aí. Preservando muita história. Bem, e para que você pudesse depois trabalhar, teve que só estudar durante esse período. Mas Isso. o período de escola era muito tenso, não? Na verdade, não. Por escolher, né? Optar por estudar de manhã ou de tarde, né? Daí tu ia, por exemplo, eu estudei um período de manhã, que daí eu acordava de manhã cedo, ia para a escola, estudava. De tarde já tinha, na escola mesmo, tinha um grupo de conversação que eu ficava. E depois do meio-dia eu geralmente ia para a biblioteca, que era num shopping center que tinha lá. E lá estudava de novo, olhava livros, estudando, lendo, para ir aperfeiçoando sempre. Muito caro para se manter lá, não? Não. Comparado com o Brasil, não é nada caro lá. Porque lá, se a pessoa trabalha, ganha em euro, lá tem acesso a tudo. Mas durante 6 meses você não podia trabalhar, né? Não, daí eu tive que me manter com o dinheiro que eu levei, né? Daí tu acaba pensando, eu levei quase 12 mil reais, né? Para mim ficar para passar os 6 meses, né? Mas acaba que depois quando tu arruma um emprego, isso tu não nem pensa mais em valor, sabe? Em converter para reais, porque tu ganha em euros. É mais tranquilo daí. Mas no início, tudo meio controlado. Foi controlado, porque... sim, porque era só aquele dinheiro que eu tinha, né? Eu não tinha Sim. outra fonte de renda. E também não tinha garantia de que ia conseguir um emprego? Que ia conseguir um emprego, isso aí. Aqui você trabalhava com o quê quando saiu do Brasil? Trabalhar com informática aqui. Técnico Isso. em informática? Digamos, eu era programador, era desenvolvedor de sistema. De sistema. E lá queria procurar alguma coisa na tua área ou não? Até procurei, recebi umas propostas lá, mas todos pediam inglês mais avançado. E eu não tinha nada de inglês avançado. Estava ainda aprendendo? Estava aprendendo ainda, mal saindo de uma conversação. Eu pensava, como eu vou ir para uma entrevista, né, de emprego em inglês, se eu não vou nem entender o que o cara vai me perguntar, né, o entrevistador. Sim. Daí eu pensei, não, vou me dedicar aos estudos, né, que é o meu principal objetivo, aprender o inglês. Depois eu procuro um trabalho, né. Depois de 6 meses? Depois com 6 meses, daí que eu posso trabalhar, né, que antes disso seria meio que ilegal, né, disso, que não pode. Daí estava mais confiante para procurar um emprego depois, né, o inglês estava melhor. E aí, que emprego você conseguiu? Foi como garçom num pub. Eu tinha um amigo meu que trabalhava num pub também, e apareceu uma oportunidade para fazer um bico de noite lá. Uma noite estava bem cheio, daí me chamaram lá, daí eu trabalhei a noite inteira, no final da noite... Esse amigo diz, tem um amigo em comum brasileiro que pode ver. Que pode ajudar aqui hoje de noite. Daí o gerente dele falou, não, chama ele aí então.
gostavam de brasileiro, né? Que o brasileiro trabalha, pega ali e trabalha bastante. Daí, no final da noite, o gerente veio conversar comigo e falou, olha, se tu tiver interesse, pode voltar amanhã também. Amanhã nós também tem uma noite grande aqui, pode voltar amanhã. Eu falei, pode ser, né? Qual o salário? Daí, na base de 8,80 euros a hora. Nós calculamos agora há pouco, dá cerca de R$ 32 por hora. Por hora, isso. Daí... Você ficou em dúvida ainda se aceitar, não? Eu pensei, não sei, acho que é pouco. Não, daí na hora, né, aceitei. E fui indo, trabalhei 1, 2 noites, até que depois ele chamou, fui conversar com o dono lá do pub. Ele pediu se eu não queria ficar fixo lá trabalhando por semana, que eles tinham gostado do meu serviço e eu estava livre para poder escolher, né, se quisesse ficar ou largar. Eu escolhi ficar, como precisava de um emprego, né, então já conciliamos tudo. Que bom, né? E 32 a hora, né? A hora Poxa não é vida. pouco, né? Não é pouco. Aqui é difícil o cara pagar 30 e poucos a hora, né? Depende do emprego. É verdade, meio complicado. Não sei se um garçom ganha isso aqui, talvez. Bom, mas é interessante que você começou a trabalhar aí todos os dias, não de noite? Ou tinha alguns dias específicos eles te chamavam só? Era sempre de noite, a maioria de noite, que começava às vezes 7 da noite, dependia da noite, né? Que era mais cheio, daí começava às 7 da noite e até às 3 da manhã, 4. Fazia 6, 7, 8 horas 8 horas numa noite. Numa noite, isso. Daí lá você recebe por semana, né? Por semana, isso. Toda semana, geralmente era um sábado, domingo, entrava o dinheiro na conta. Daí eles contabilizavam todas as horas que eu tinha trabalhado, eu assinava um ponto lá, normal. Daí eles contavam as horas e depois estava o dinheiro para mim. Daí. Tinha gorjeta, não? Bastante. Bastante ainda? Bastante, sim. Eu até me surpreendi. Ganha 32 a hora e mais gorjeta? Bastante gorjeta. Eu tirava, às vezes, o dobro do meu salário em gorjeta. Poxa vida. Bastante. E quem eram os que frequentavam? Era irlandês mesmo? Bastante irlandês. Irlandês, a maioria irlandês. Eles adoram ir num bar, beber, se divertir. Bebem muito, não? Bastante. Não sei se é por causa do clima, que é meio frio, né? Daí sai para descontrair, esquentar um pouco, mas bebe bastante lá. O jovem em geral? O jovem em geral também, bastante. Bastante. Bom, e as leis de trânsito? Não tem bafômetro, que nem aqui no Brasil, não? Acho que tem. Eu não dirigi muito lá, né? A gente alugou um que outro carro para ir para outra cidadezinha, assim, mas dentro da cidade eu dirigi pouco. O que eu posso dizer é leis normais, mas pouco acidente. Não dá nada de acidente. Dificilmente vai ver uma reportagem de um acidente, de um engarrafamento. Ou alguém que bebeu e... acho que em 2 anos e meio, acho que eu vi um acidente só. Eu sempre estava caminhando nas ruas, né? Porque eu me locomovia a pé lá, né? De bicicleta também. E acho que um dia eu vi uma batidinha, um carro atrás do outro. Mas coisa pequena, não sofri acidente. E todo mundo é muito normal andar de carro, táxi. É normal, assim. Bom, estamos conversando com Douglas Velter. Ele que esteve 2 anos e meio na Irlanda, foi para passar 6 meses, se apaixonou pela Europa e acabou ficando lá durante todo esse período. Muitas dúvidas ainda, mas isso depois do intervalo comercial. Você pode fazer a sua pergunta através do Facebook ou dizer que está nos assistindo e fazer a pergunta ao Douglas. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Douglas Velter. Douglas, você que foi para a Irlanda, algumas pessoas podem fazer perguntas para você, pode dizer que estão nos assistindo neste momento. Sim. O mundo todo, né? A internet acaba podendo ter acesso às informações do Brasil em qualquer parte do mundo. Isso nos ajuda para a comunicação, como TV, mas também ajuda para quem está fora do Brasil, né? Sim. Como você se comunicava com a família utilizando esse meio de comunicação? Internet, webcam bastante, né? A gente fazia FaceTime, mas era geralmente por ligação também bastante. Dava bastante saudade, né? Que a mãe principalmente, mas com a tecnologia hoje em dia, né? É fácil fazer uma ligação. Eu tinha uns planos de internet lá, de telefone, que era barato me ligar para fora também. Ligava pela internet, né? Isso, daí pagava pouquíssimo, assim, e era tranquila a comunicação, assim. Bem, você falou da sua mãe, qual o nome da sua mãe? Marisa. Marisa. A Marisa não queria que você fosse, né, para fora do Brasil. A mãe nunca quer. Fica perto de mim, eu consigo te observar, te cuidar melhor e tal. Mais ou menos isso, E teu pai, pelo contrário, incentivava, vai, Sim, viaja, né? Por ele eu podia ir de novo agora, que ele me incentivava 100%.
O nome do teu pai é? Gilberto. Gilberto. Gilberto incentivava. Inclusive te visitou lá, né? Visitou, sim, passou umas 2 semanas mais ou menos comigo lá. Como é que foi esse período lá de chegar e receber o teu pai fora? Dá pra dizer que é emocionante, né? Dificilmente eu vou chorar por alguma coisa. E quando eu vi meu pai lá depois de 1 ano e pouco, assim, sem ver, dá aquele tremedeiro no coração, calafrio, assim, foi Teu receber. sangue, né? Foi receber no aeroporto, assim, demorou, né, pra ele chegar, que ele atrasou por causa da bagagem dele. Daí ficava nervoso, né? Não sabia se estava vindo, se estava certo ou não. Quando eu vi ele passando pela porta, aquele alívio, foi uma alegria imensa. Minha família aqui, Minha né? família, sim, foi incrível. Ficou contigo no apartamento que vocês Que eu alugaram? morava lá, isso, aham. Nós tínhamos um quarto a mais lá, daí tinha um quarto para ele lá, daí visitamos bastante lugar, passeamos bastante. Que experiência maravilhosa. Foi incrível. Bem, e você estava morando quantos no apartamento lá? Era eu e mais 2 amigos meus. Era um apartamento com 3 quartos, uma sala, cozinha, né? Banheiro. Apartamento confortável? Sim, confortável, sim. Era no centro da cidade. No centro era um pouquinho mais caro, assim, mas nós tínhamos optado, né? Porque eu não precisava se locomover de ônibus para os lugares nem nada. Conseguia fazer a pé ou de bicicleta. Era perto do nosso emprego também na época lá. Quanto pagava de aluguel? Se não me engano, acho que eram uns 700 euros. 700 euros. Dividido por 3, por 3, bem aí, acessível. Sim, bem acessível, sim. E daí pagava, tinha internet, tinha luz, bem tranquilo para pagar isso. Você disse locomovia de bicicleta, alugava ou comprou uma lá? Lá tinha Dublin Bikes, que era uns pontos de bicicleta que tu comprava, tu pagava por mês uma mensalidade, tipo, pagava 10 euros por mês, e tu podia ir nos pontos da cidade e retirar uma bicicleta. Daí tu retirava a bicicleta e podia se locomover pela cidade e largar a bicicleta em outro ponto. Como tem em Porto Alegre agora. Porto Alegre bastante, isso. Ou seja, ajuda. Aqui você andava de bicicleta, não? Pouco aqui de carro, moto, mas lá eu voltei a andar de bicicleta. E é bom, né? Um exercício sim, barato, né? Sim, barato, tá louco. Menos poluente também, né? Menos poluente. A gente foi para o intervalo dizendo de que você lá andava muito, caminhava bastante. Né? E viu poucos acidentes. Sim. O trânsito lá é bom, não? Bom, respeito, tudo. Pisando na faixa de pedestres, param na hora. Não precisa nem olhar para os lados, quase. O pessoal lá sempre anda devagar, não vê carro correndo nem nada. Trânsito flui tranquilo, não tem congestionamento. Eu morava na capital, lá nunca vi um congestionamento de trânsito lá. E tem bastante gente. Bastante, é muito populosa a capital. Mas nem todos andam de carro. Bastante Até gente a pé. Porque o transporte público é bom. É bom, sim. Lá os ônibus passam no horário certo, não perde um ônibus. Até estranhou quando chegou na parada e diz, não estou no Brasil mesmo, né? São pontual, né? Pontual. E é legal lá que todas as paradas de ônibus têm uma telinha digital, daí tem o número do ônibus e dizendo, atualizando toda hora, quanto tempo vai demorar para o ônibus chegar naquele ponto. Isso online? Online. Direto? Tu chegava lá, eu quero pegar o ônibus 35. Tu olhava lá no 35, falta 5 minutos para ele chegar. Tu olhava de novo, 3 minutos. E o ônibus pontualmente chegava lá no horário exato. Bom, hoje, falando disso, em Cruzeiro do Sul, né? Aqui é a cidade vizinha, Lajeado, para quem não conhece, uma senhora ficou 40 minutos esperando o ônibus e como não tem nem placa dizendo o horário que o ônibus viria, ela não sabia se teria ônibus às 3 horas da tarde. Imagina. E aí, será que tem ônibus? E aí ficou 40 minutos ali esperando, ansiosa, né? Uma senhora ainda. Se ela vai para a Irlanda, fica apavorada. Tá louco. Não se preocupa nunca mais com perder o ônibus ou com o horário. Se percebe muito nos países da Europa a preocupação com a pessoa, né? Com o indivíduo, né? De maneira geral, né? Lá o pessoal é muito educado. Lá, para tudo, é desculpa, é com licença. O cara esbarrou em ti, desculpa aí. Ele precisa pegar uma coisa, com licença. Tudo isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito educado. Vem de berço, de casa. Vem de casa. Criança pequena é assim. Era engraçado. Eu tinha uma amiga minha lá que cuidava de criança. E às vezes nós passeava com o gurizinho que ela cuidava. E o gurizinho é super educado também. Vem de casa, assim, de berço. O ensinamento é absurdo. O jeitinho brasileiro lá, aqui se tem muito jeitinho brasileiro. O banco fecha às 3. Mas eu vou chegar às 3h05 e aí eles vão deixar eu entrar porque eu quero entrar. O jeitinho brasileiro lá não funciona. Não funciona, não. Lá tinha muita gente que tentava dar o jeitinho brasileiro para algumas coisas, né? Mas não funciona. Lá, para ter uma ideia, as baladas lá não ficam até 5 da manhã, 6 da manhã. 2 da manhã,
fecha as baladas. 2 da manhã? 2 da manhã. E não tem aquilo, mais um pouquinho aqui, mais uma cerveja. Não. Fechou, 2 da manhã, ligam as luzes, param de vender cerveja e começam a mandar o pessoal embora. É pontual lá, é regrinha, tudo certo e todo mundo respeita, né? Falou em regrinha, tu não te assustou, digamos assim, com regras? Porque no Brasil a gente é mais informal, quase que para tudo, né? Sim, no Brasil tu conhece o fulano aqui e dá um jeitinho ali, consegue... Te ajuda. Ajuda, é. Lá não, lá é tudo certinho. Lá dificilmente tu vai conseguir alguém, tipo, te dar um empurrãozinho, assim. Lá o pessoal é bem certinho. Ou seja, corretos, profissionais. Correto, isso, profissionais. Gostou disso, não? Gostei, sim, porque aqui a gente está muito acostumado, a vida vai levando, né, fácil, consigo assim, o fulano me ajuda. Lá não, lá é tudo certinho, regra, lá tu aprende como posso dizer, ser mais... Profissional. Profissional, isso, autoconfiante também, tu aprende não, eu tenho um horário para cumprir, né, senão não vão deixar eu entrar, é bem legal isso. O horário, por exemplo, que você fala, né, lá se respeita muito o horário. Sim. Você, quando tinha que começar a trabalhar, tinha um horário. Alguma vez chegou atrasado? Não. Nunca, dificilmente. E quando chegava atrasado, assim... Aconteceu? Aconteceu já, sim, aconteceu. Um dia estava chovendo bastante e eu, vou pegar a bicicleta mesmo, vou de bicicleta. E no ponto que eu fui pegar a bicicleta, não tinha mais bicicleta. Daí tive que caminhar até um outro ponto, acabei me atrasando um pouco. Mas daí mandei uma mensagem pro meu gerente, falou, vou me atrasar, né, não consegui bicicleta. Não, tranquilo, avisou assim, daí tranquilo. Mas sempre tentava respeitar que são as regras deles, né? Sim, são pontuais. Isso, para não também queimar meu filme, como se diz. Né? Exatamente. Precisava, né? Precisava, sim, eu dependia também deles, né, estavam me ajudando bastante também. Durante esse período, você focou em juntar dinheiro para trazer para o Brasil, enquanto trabalhava, em especial durante os primeiros 6 meses, né? Ou, não, vou juntar dinheiro para viajar aqui pela Europa. Qual foi a tua finalidade? Todo mundo acha que o brasileiro vai lá para fora, vai juntar dinheiro, né? Até quando eu voltei, todo mundo, e aí, juntou quanto dinheiro? Trouxe muito? Faz um vale? Eu falo não. Peguei, juntei dinheiro e viajei. Gastei todo o dinheiro que eu tinha. Investi em viagens, conhecer os países que eu queria. Que era um sonho também, né? Aprender o inglês e viajar. E foi aí que eu viajei bastante. Bem, você viajou para onde? Deu em torno de uns 14, 15 países. 15 países? Países, isso. Lugares, assim, deu acho mais de 20. Teve alguns países que eu fui em mais de um lugar. Mas dá para contar, França, Alemanha... Nós temos algumas fotos daqui, a gente vai trazer, inclusive, vai mostrar algumas fotos. E aí você vai poder dizer para nós onde são esses lugares, né? Que você viajou. Mas e você viajava sozinho ou com grupos? Convidava amigos? Geralmente era com um grupo de amigos, assim, um colega, alguém que queria conhecer o lugar em comum, né? Vamos juntos para lá, vamos. E acho que uma vez ou duas eu fui sozinho só. Mas foi legal também, a experiência de sozinho é legal. Tu aprende a fazer amigos também, nos lugares diferentes. E se virar sozinho, né? Quando tem um outro amigo junto, um ajuda o outro, né? Assim, sozinho, o cara aprende a se virar melhor. E aí já sabia melhor também o inglês, né? Já dominava o inglês, sim, era mais fácil também. Voltou para o Brasil sabendo falar o inglês? Isso. E o que mais uma língua, né? O espanhol aprendi também. O espanhol também? Isso, Por que o espanhol? Eu morei com um mexicano lá e um cara da Espanha. Daí no meu apartamento, então, falava bastante o inglês, né? E eu escutava muito eles falando espanhol. Daí fui pegando. Espanhol parecido com o português? Era parecido já. Eu tinha estudado um pouco de espanhol na escola antes. Então, umas palavras eu sabia. E escutando ele direto. Daí eu pensei, quer saber, eu vou estudar um pouco de espanhol também. Me inscrevi num curso de espanhol depois. Daí fiz 6 meses de espanhol lá. E como eu conseguia praticar com o mexicano que morava comigo, então conciliei, né? Juntei o útil ao agradável, já que ele morava comigo. E trabalhava à noite? Trabalhava de noite, sim. Daí praticava o inglês de noite, né? Em casa. Durante o dia? Durante o dia, e na escola quando eu estudava. Bom, você foi para lá sozinho? Sozinho. E aprendeu a cozinhar, a se virar? Ou já aprendia, aqui no Brasil, ajudava em casa? Ajudava nas tarefas simples, tipo, varrer a casa, né? Lavar uma louça, que era o básico, assim. Mas cozinhar... fazer comida, não? Nunca tinha cozinhado. Aprendi até a fazer feijão lá fora, com um baiano. Um baiano me ensinou a fazer feijão lá fora. E bom? Bom, aprendi. A família gosta? Ou é mais ou menos assim? Eu como. Mas aí não vale, né? Pra mim, era pra mim comer, né? Eu conseguia me virar.
E aí fazia o que mais? Porque tu não almoçava sempre fora ou jantava fora, né? Não, Às vezes não. tinha que fazer até por questão de economia. Né? Economia, praticidade. Tu tinha restaurante. Não, acaba se tornando caro, né? Muito caro. Sim, mas eu aprendi a fazer. Era arroz, feijão, carnes também, cozinhava batata, né? O básico, assim, conseguia fazer. Até gostava ou fazia só por obrigação? Não, gostava, sim. Acabava fazendo 2, 3 refeições por dia, cozinhava. Era tranquilo. Depois é uma rotina, né? Tu acaba tendo que fazer isso, né? Não tem a mãe que vai fazer comida. Aprende a se virar. Aprende a se virar. E roupa? Roupa também. Nunca tinha lavado roupa na vida. Nunca? Nunca. Lá, todo dia, cada dia de semana, era um integrante da casa que podia lavar roupa. Daí, tipo, na quarta-feira era minha noite de lavar roupa. Então eu juntava minha roupa que eu tinha, botava na máquina, lavava ela. Estendia ela lá. Daí no outro dia, 2 dias depois, né, quando secava, recolhia, dobrava e guardava. Passava, não? Não precisava passar lá. Não precisava? Não precisava passar lá. Mas explica, daqui a pouco, ele explica por que não precisava passar roupa lá na Irlanda. Inclusive, passou por alguma situação constrangedora ou complicada na Irlanda? Depois do intervalo comercial, a gente volta com o programa Check-in, falando com Douglas Velter. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Douglas Velter. Douglas, que é natural de Lajeado e morou 2 anos e meio na Irlanda. E está contando muitas histórias interessantes, aprendeu muita coisa que aqui não aprenderia. Até porque a mãe, o pai, a família ajudavam. Sim. Eu fui para o intervalo chamando de que passou por alguma situação constrangedora, inusitada, durante esse período, não? Passei alguns bocados, passei no começo, lá, principalmente no começo, né? Que estava aprendendo inglês ainda e era onde passava os perrengues, que se diz, né? Até teve uma situação engraçada, foi quando eu fui no McDonald's, né? No começo, como eu não tinha uma casa meio certa ainda, né? Acabava comendo um McDonald's, né? Umas pizza pronta, comprava. Daí uma tarde eu fui no McDonald's e... Sozinho? Sozinho. Daí eu olhei todos os pedidos em cima, assim, né? Dei um hi para atendente, né? E pedi, que era aquele, né? Só apontei, assim. Daí ela pegou, falou mais um monte de coisa para mim ali, não entendi, né? E só falei, concordei, yes. Sim, yes, pode ser. É o meu aí, hambúrguer. Yes. Daí tal, esperei um pouco, né? Daqui a pouco chamou o meu número, fui lá, peguei, só a batata frita. Falei, meu Deus do céu, que vergonha. E ele voltar lá e pedir, falar que eu queria outra coisa. Falei, não, vou Era comer isso mesmo que eu queria, Era obrigado. isso aí, acertou na mosca. É bem o que eu queria. Tá, foi uma vez. Não, vou tentar de novo, né? No outro dia, quando eu voltei lá, pensei, não, agora eu vou pedir completo, né? Pedi, quero isso e com aquilo. Em inglês? Em inglês, né? Já tô dominando ali. Meio robô, assim, meio indie, né? Falando, né? Como diz, né? Meio travado. Veio o hambúrguer e batata frita. E não veio Coca-Cola. Daí eu falei, veio sem Coca-Cola. Então tá, na próxima eu acerto, né? Daí fui indo, até quando eu vi, eu tava pedindo certo, tava aprendendo. No final de 2 anos e meio, conseguiu pedir. Conseguia pedir completinho. Até o Big Mac, dupla batata frita, Coca-Cola grande. Você voltou ao Brasil falando fluentemente o inglês, não? Sim, não dá pra dizer que fluente, mas já dominava bastante inglês. Uma conversação podia ter com qualquer um. É mesmo? Tranquilo, sim. Como eu trabalhava num bar, né, acabava atendendo muitos irlandeses. E falam rápido, e eles falam barulho. Rápido, sim, e o irlandês tem... O ouvido é obrigado a se acostumar. Sim, com música alta, então tu acabava escutando aquele muvuca e aprendia mesmo assim. Daí, num dia que tava uma clareza, com uma conversa normal entre pessoas, era lindo de escutar, assim, parecia que tudo fluía mais tranquilamente. Ou seja, uma satisfação pessoal, né? O objetivo que eu vim aqui aprender inglês, consegui. Dizem que quando tu sonha em inglês, quer dizer que tu tá aprendendo inglês, né? Sonha que tu tá falando inglês, quer dizer que tu tá aprendendo inglês. Sonhou ou não? Teve uma noite que eu sonhei em inglês, tudo em inglês. E eu falei, não, agora eu tô aprendendo inglês. Vai, que legal. Outra coisa que aconteceu comigo foi um dia eu tava na rua e veio uma estrangeira pedir uma informação para mim em inglês. Foi ali, consegui responder em inglês, eu vi, olha, tô no caminho certo. Já tô aprendendo, tô conseguindo ajudar as outras pessoas, é isso aí. Mas é interessante, Douglas, que eu já entrevistei outras pessoas que não aprenderam o idioma, não fluentemente, né? Não vamos exagerar, mas não aprenderam o idioma, ou seja, somente o básico.
Mas a gente percebe que tu teve muita dedicação para aprender Sim. outro idioma, né? Uma outra língua. Né? Sim. O que é fundamental também. Né? Sim, sim. A dedicação é o segredo, dá para dizer, né? Conheci também alguns brasileiros, né? Que ficaram lá um tempão também, anos, dá para dizer, e falavam menos que eu recém tinha chegado. Porque moravam só com brasileiro, iam para o mercado só com brasileiro. Daí tinha tinha um amigo que falava melhor, o amigo falava pelo outro. Vocês eram brasileiros que moravam no apartamento? Nos primeiros meses, sim. E vocês falavam em português? Era não? só em português, sim. Porque acabava, era mais fácil, mais prático, Sim, né? sim. Mas daí eu tava lá em torno de um mês e pouco, assim, 2, e via que o inglês não estava fluindo como eu queria. E no mesmo prédio, no apartamento do lado, vagou um brasileiro morava do lado, no apartamento do lado, ele morava só com estrangeiro. E ele foi embora pro Brasil. Daí ele me comentou um dia antes, olha, tô saindo, vou voltar pro Brasil, se tu quiser minha vaga, pode pegar minha vaga aqui. Eu moro só com estrangeiro. E quem eram os estrangeiros da onde? Uma francesa, era 2 quartos lá na época. Daí, num quarto eram 2 meninas, uma francesa e uma chinesa. Bah. No outro quarto era um coreano e um mexicano. E eu. E você na hora topou? Na hora eu topei. Eu cheguei lá, me sentia também perdido, né? Não entendia nada, eles conversando em inglês, normal, uma conversação entre pessoas, assim. E eu boiando. Um mês depois, 2 meses depois... Estava entrosado. O inglês estava num nível diferente já. Eu era outra pessoa, assim, já. Hoje você ainda pratica o inglês? Olha filmes em inglês? Filme em Para inglês. relembrar, porque senão acaba perdendo com o tempo, né? Sim, até hoje, no meu emprego atual, né? Eu trabalho com umas pessoas que são do Haiti, né? Uns haitianos. E alguns deles falam inglês. E a gente acaba optando por falar inglês, porque eles também querem praticar. E como eu quero praticar também, acaba nós falando inglês entre nós, assim. É um modo de praticar também. Também, para não esquecer, para não porque esquecer. senão acaba Sim, esquecendo. eu percebo que algumas coisinhas, não que eu esqueci, mas quando eu vou falar, a pronúncia trava um pouquinho, né? Que eu acabo falando menos inglês. Mas assim, se eu voltar a praticar de novo, vai fluir normal. Quer falar inglês agora, durante... Yes, we can speak English. Why not? Vamos falar português. Do you know how to speak English? Ah, viu? Que legal, né, cara? Mas eu vou chegar lá, não vou ser que nem o Faustão, né? O Faustão que tantos anos apresenta e usa tradutor ainda, né? O cara mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos e usa tradutor, né? Não vou chegar tanto, né? Mas quando você foi para o apartamento que tinha pessoas de outras etnias, muitas diferenças, não? De costumes pessoais, não? Também deve ter. Tinha, sim. Eu estranhei bastante alguns costumes. Um que eu notava bastante, tinha uma chinesa que ela não tomava banho. Às vezes passava uns 3, 4 dias e não tomava banho. Para não gastar pele? Até hoje não descobri o motivo, mas eu sei que ela entrava no banheiro e saía igual do banheiro, com a mesma roupa, só o cabelo molhado. Mas como assim, né? Tava com a mesma roupa assim, né? E não... Mas nunca perguntou? Daí, nunca cheguei a questionar isso. Não tinha uma intimidade tão grande assim com ela, né? Pedir o que ela fazia no banheiro, Mas eu acho né? que eu não iria me aguentar na segunda vez. Mas olha, dá vontade. Daí, depois que eu entrava no banheiro, aquela pia do banheiro, cheia de cabelo e coisa, eu falei, mas como assim? Que estranho, meu. Só lavava o cabelo? Só lavava o cabelo e na pia. O chuveiro, assim, ó, sequinho, onde tinha o chuveiro, ela lavava só o cabelo na pia. Isso era um costume bem diferente. Outro costume também que eu não gostava, assim, muito, né, isso é de cada um também, com uma francesa que morava comigo lá, que ela não tinha o costume de lavar a louça dela. Ah, daí. Não lavava a louça. Nós brigávamos bastante por causa disso lá. Cada um lavava a sua. Ela não lavava. Ela não lavava. Ela só lavava a louça dela quando ela ia cozinhar de novo. Às vezes passava 3, 4 dias, o prato, a panela dela, lá no canto, na pia. E os outros tudo indignados? Todo mundo indignado, mas por que ela não lava? Por que ela não lava? Às vezes chegava a deixar bilhetinho lá para ela em cima da mesa, pedindo para ela, por favor, lavar a louça, né? Que eu ia querer cozinhar hoje de noite, porque eu queria usar aquela panela. Daí ela se esforçava e lavava um pouquinho ali. Daí, difícil, mas lavava. Mas era uma briga constante. Como é a convivência, às vezes com brasileiros que falam o teu idioma, da mesma cultura, mesma região? Não é fácil a convivência. A convivência com pessoas de outro... Mexicano, né? Mexicano, coreano. Assim, teve o lado negativo, né? Que era uma diferença que nós tínhamos. Que agora falou agora há pouco. Isso, que era essas coisinhas, mas teve o lado positivo muito grande. Qual? Tu aprender os costumes das outras pessoas, né? Se tu mora com um brasileiro, tu acaba comendo só comida de brasileiro, né? Lá não. Lá eu tive a experiência de comer comida francesa,
Nunca imaginei comer uma comida chinesa, preparada pela chinesa na minha casa. E você lavou a louça. Tive que lavar a louça daí, né? Mas essa foi um lado bom, assim, sabe? Que eu consegui aprender. Costume deles também, né? Como Sim. eles gostam de cozinhar, como eles, nos momentos que eles querem ficar quietos, como eles ficam, né? Aprendeu um pouco, provavelmente, da cultura deles, né? Eles não perguntavam a respeito do Brasil também, não? Pedia, sim, O que muito. eles conheciam do Brasil? A maioria das coisas era futebol, Carnaval. carnaval, festa, né? Quando olhar para você, né, alguém branco, né? Porque a maioria pensa que somos todos morenos, né? Que nem eu para mais, né? Sim. E aí te viam assim, o que que eles diziam? Ninguém desconfiava que eu era brasileiro. Achava que era americano, provavelmente. Americano, alemão, menos brasileiro. E com o sobrenome Welter ainda? Welter ainda, Dificilmente dizia que eu era brasileiro. Até já menti lá, dizendo que eu não era brasileiro, e eles acreditavam, porque não tinha aparência no brasileiro. Sim, sim. Daí depois que eu não dizia que era brasileiro, não pode, brasileiro é moreno, não pode isso. Se eu dissesse que eu não era brasileiro, acreditariam ou não? Talvez passaria por um mexicano, talvez. Um peruano. Um peruano, Mas da América, assim. Da América, né? Não tem Isso. como fugir. Bom, vamos ver algumas fotos que ele trouxe para nós, onde a gente vai poder dizer aonde que é. E você nos conta por onde você passou. Roma. Roma. Fantástico, né? Não, na verdade é Atenas, desculpa. Atenas? Grécia. Atenas? Isso, Grécia. Atenas, Grécia, isso. Foi incrível. Fiz um cruzeiro pela Mar Mediterrâneo, e um dos países que eu visitei foi a Grécia, Atenas. Histórico, né? Isso, histórico, lindo demais. Grécia, cidade de Platão, de Aristóteles, tantos outros. Isso. Londres. Famoso, né? London, tem o London Eye do lado e o Big Ben, né? Incrível, fantástico. Aqui? Berlim. Na Alemanha? Na Alemanha, isso. Não estou recordando o nome desse... Acho que era algum... não me lembro agora o nome desse monumento. Castelo? Assim. Alguma coisa histórica era também. Não estou lembrado do nome. Lindo. Mas bem bonito, sim. Viajava sempre de avião. Sempre de avião, sim. Era bem barato. Bem barato viajar. Melhor que pegar um ônibus quase, era baratíssimo. Isso aqui é onde? Isso é na Irlanda mesmo. Se não me engano é em Cork. É um dos castelos que tem na Irlanda, né? Que é São cheio muitos, de castelo, né? cheio. E é tudo Irlanda, assim, ó. Escócia, né? Tem muito Se castelo. sente num filme medieval, quase. Incrível. Aqui é o mesmo É castelo. o mesmo né? castelo, lá de dentro. Aí é em Edimburgo, na Escócia, que é o Castelo de Edimburgo. Eu tenho curiosidade de conhecer a Escócia, diz que é um país fantástico, né? Muito incrível. bonito, né? Sim, sim. O povo também gosta muito de brasileiro. Né? Gosto, sim, muito respectivos eles são. Alemanha. Isso. Só pelos copos ali todo? Frankfurt, na Oktoberfest. Oktoberfest. Isso. Isso ali é uma rosca, não? É tipo de uma rosca lá, uma comida típica deles, né? A cerveja, né, que não pode faltar. Boa? Boa. Sim, cerveja lá tem gosto de cerveja. É bom, sim. Bom mesmo. Esse ali era até um australiano que eu conheci. Australiano? Fiz amizade com ele, tava no mesmo hostel, né? Acabamos se conhecendo e a gente foi junto pra festa e se tornamos amigos. Achei que ele trabalhava lá, inclusive. Não, Tava visitando turista também, se conhecemos e ficamos amigos. Que legal. Tia. Conseguia falar inglês, né? Se comunicar. Aí também era um das tendas, né? Da Paulaner. Cavalo diferente, ó, é mais baixo, parece que o cavalo crioulo, por exemplo, e são bem encorpados, assim, parece. Sim. Muito musculosos. Aí também na Irlanda, os Cliffs Moral. Parece torres mesmo, Parece né? Torres, você falou ali, parece que torres. Parece, sim, é incrível. É alto, bem bonito. Geralmente o pessoal pega dia nublado ali, e eu dei sorte, peguei um dia com sol. Mesmo assim, eu tinha que estar de casaco, né? Porque o vento frio sempre tinha. Sempre. Aí é na Espanha, em Ibiza. Ibiza, isso aí. Lá, Ibiza... famosa também. Não tem nem o que falar, né? É incrível. Olha só, cor também d'água, água né? cristalina. Já fui em algumas praias no Brasil e não encontrei águas assim. Não. Tem, talvez, né? Mais no Nordeste, mas... Aí também em Ibiza, no pôr do sol. Aí também... Aqui você foi com amigos? Ali eu fui com um amigo meu, sim, isso mesmo. Eu e ele passeando. Aí é em Portugal. Portugal. Isso. Também cidade, o país todo muito bonito. Sim. Aqui também é Londres, a Tower Bridge, que é a ponte famosa lá. Sim, muitos filmes, né? Muitos filmes. Me sentia realmente num filme. O melhor de tudo viajar é quando tu vai passear num lugar, tu vê
Isso aqui eu já vi numa cena de filme, né? Essas as cabines telefônicas na Inglaterra também, né? É muito famoso isso aí. É incrível. Filmes. E funciona todas as cabines. Funciona. Funciona, tu pode entrar e fazer ligação. Telefone público no Brasil hoje não... Tá o louco. orelhão, né? E lá é bem conservado e bonito. E aqui? Aí não posso nem dizer França, França. né? Paris, incrível demais. Cidade romântica. Né? Romântica, é muito vinho, casal por tudo que é lado. É incrível, Paris é demais. E pegou neve também. Peguei, mas aí eu tive que viajar, Polônia. Polônia. Uhum. É um sonho também, que era esquiar, né? Fazer snowboard. Fui realizar um sonho também. Fez lá? Fiz também, sim. Muito tombo, muita neve gelada que não tô parando do casaco. Passei uma semana esquiando, incrível. Aí agora é Roma. Aí é Roma, Coliseu de Roma. Coliseu de Roma, também famoso pelos filmes. É. Incrível, é um monumento incrível. Veneza, Também na Itália, também, incrível. É uma cidade no meio da água, dá pra dizer. É. Que as ruas são águas e barquinhos passando. É, não tem carros. Não né? tem carro, É só. isso aí mesmo. Essa aqui? É em Portugal também, isso aí é um monumento, é um castelo em Portugal também. Muitas fotos, se percebe que tu viajou muito, né? Viajei bastante, sim. Dos lugares todos que tu visitou, Douglas, qual que tu mais gostou, não? Olha, sou meio assim pra dizer, porque eu gostei de todos quase, né? Todos foram uma experiência incrível, mas Ibiza foi demais. França é um país muito bonito também. A Itália também é bom, bonito. Eu viajei pra Malta também. Viajei, onde mais? A Grécia é incrível também. Grécia é muito cultural, né? Cultural também, muito incrível. Não é bonito, só sim. bonita, né? Tu vê monumentos lá negócio... Na verdade, nossa civilização, né? Passou Sim. para Roma, que dominou o mundo. Dominou, daí tu pensa, tipo, ainda tá tudo de pé, conservado, sabe? Eles preservam muito isso, entendeu? Turquia também foi bem legal, bonito, Turquia gostei. também. Também. Vai ter uma entrevistada que vai falar sobre Turquia. Turquia? Ela conheceu vários países, mas ela diz que é 1 hora falar sobre Turquia. De tão bonito que Turquia é incrível. é. Mas ainda temos muitas coisas para falar com o Douglas, mas isso depois do intervalo comercial. Estamos ao vivo pelo Facebook, pode mandar a sua pergunta ou dizer simplesmente que está acompanhando. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in entrevistando Douglas Velter. Passou 2 anos e meio fora do Brasil, morando na Irlanda, mas conheceu pelo menos outros 14 ou 15 países. Isso. E diz que não dá para escolher o mais bonito, porque cada um tem a sua peculiaridade, né? Seu clima diferente. Né? Sim, foi muitos países. Eu tenho dificuldade em dizer qual eu gostei mais, né? Mas todos são incríveis. Bom, você dizia antes, no intervalo, de que só sentiu falta de algumas coisas lá, entre elas o sol. Isso. O sol você viu pouco. Vi pouco, dá para dizer que 2 meses do ano lá tem sol, assim, durante o dia. O resto sempre nublado, cinza. E no inverno mesmo, a gente tem poucas horas de sol quase lá. Lá clareia, tipo, 9 da manhã, mais ou menos, e 4 da tarde começa a escurecer. 4 da tarde. Isso. Isso no inverno. No inverno, né? Já no verão é o contrário. Já no verão, às, 4, 5 da manhã, clareia, e 9 da noite escurece. Isso é bastante tempo de luz. De Mas luz, 2 meses. Só que é 2 meses ali curtinho, é onde o pessoal aproveita, vão nos parques, toma banho de sol nos parques, é o que mais encontra lá. Bom, você disse que tinha saudade de algumas coisas, delas o sol e da sua família, claro. Da né? família, Ficar sim. 2 anos e meio sem poder voltar, em especial ver a tua mãe, né? Sim, dá saudade. A internet ajuda muito. Sim. Mas não é a mesma coisa que ver pessoalmente. Eu podia falar com a minha mãe todos os dias. Todo dia minha mãe chorava, dizia que estava com saudade, pedia quando vai voltar. Daí fica aquele aperto no coração, né? Eu falei, mãe, mais um pouquinho só, tô quase voltando. Até que chegou o momento, vou voltar. Bom, você poderia ter vindo para o Brasil e voltar, ou não? Depois que via para o Brasil, não poderia mais voltar? Na verdade, aconteceu isso. Cheguei a voltar para o Brasil uma época, fiquei acho que 3 semanas no Brasil, que quando eu comprei a passagem para ir para a Europa, eu tinha a passagem de volta comprada já. Só que só tem validade de 1 ano. Dentro de 1 ano tem que voltar. Daí, como eu já tinha essa passagem de volta comprada... Voltei ao Brasil, fiquei 3 semaninhas e comprei outra passagem só de ida e fui. E aí não teve problema, porque já tinham visto. Eu já tinha o visto, sim, normal. Entrei normal lá, já tinha meu visto, né?
E durante esse período que ficou no Brasil, não pensou em ficar definitivo, não? Não, porque eu ainda sentia que eu não tinha realizado todos os meus desejos lá, meu sonho, né? Eu queria passear bastante, né? Visitar. Queria muito aprender inglês, né? Só tinha um ano de Irlanda, eu acho, quando eu voltei. E não tinha viajado pela Europa ainda? Tinha pouco, assim. Tinha ido para dois lugares só, assim, pouco. Até então que eu estava aprendendo inglês também, né? Aprimorando. Estava começando a trabalhar naquela época também, né? Daí não tinha muita acessibilidade. Daí quando eu voltei para lá, então, daí eu já estava com o inglês mais confiante, o emprego mais certo. Daí eu também já tinha mais autonomia para... vou viajar, vamos. Daí mais coragem. Inclusive alugou um carro lá para poder se... Sim, alugava carro, ia para as outras cidades, visitava bastante. Aproveitei para... Dá para dizer que eu atravessei quase a Irlanda. Não é muito grande, mas passeamos bastante lá. Bom, e interessante também de que, para você matar a saudade, tinha uns brasileiros lá para conversar. Mas como seu foco não era falar o português, você acabava, na verdade, falando muito mais o inglês, né? Sim, bastante. A maioria do meu tempo lá no meu dia era inglês. Digamos que eu falava, sei lá, um dia inteiro, eu passava 70% do dia falando inglês só, e os outros 30%, uns 20% eu falava inglês com alguns amigos, né? Combinar uma coisa, ou com a família mesmo, o resto era inglês, bastante. Final de semana, feriados, você saía muito ou ficava por casa ou trabalhava? Geralmente nos feriados eu trabalhava quase sempre, né? Como era um bar, um pub, né? Sempre época de feriado, fim de semana, tava cheio os pubs. Daí acabava tendo que trabalhar sempre. Mas daí eu tinha as folgas boas, que era geralmente segunda, terça, quarta, acabava tendo folga, que eu aproveitava para viajar desse período. Não sentiu muito sozinho, não, fora do Brasil? Até porque tinha 19 anos, né? 20 anos. O começo foi bem difícil. Posso até dizer, até nas primeiras semanas ali pensei em voltar, desistir de tudo. Daí até um dia falando com meu pai, né, pelo celular, falando, quero voltar, não aguento mais. E ele falou, não, fica firme aí, né, força, tu vai conseguir, espera mais um tempo. Acho que foi a melhor palavra que ele me disse, que eu tomei coragem. Não, vou ficar, vou me aguentar. Naquele momento foi fundamental. Naquele momento eu falei, não, foi fundamental. Alguém falando, não, te apoiando, não, fica, sabe, tu consegue. Acho que se eu tivesse até falado com a minha mãe isso, né, contado pra minha mãe esse desespero. Volta. Não, volta, filho, volta na hora. É verdade. Mas como foi com meu pai, ele gostava disso, né, queria que eu viajasse, falou, não, fica. Eu te apoio, se precisar, fica aí. Bom, Gilson Luiz Velter dá parabéns ao programa. Douglas é o filho do primo do Gilberto, né? E aí ele está te parabenizando também pela tua coragem, né? Isso. Então um abraço também ao Gilson, que está nos assistindo agora. Ou seja, a família toda, né? Depois você se reunir e conta e perguntam, né? Sim, bastante. Quando eu voltei, todo mundo queria me visitar, perguntar. Até tempos atrás, um amigo meu, de Mato Leitão lá, veio pedir dicas para mim, que estava indo para Irlanda. Daí se reunimos umas 2, 3 vezes, passei dica de lugares. Eu tinha bastante mapa, guias turísticos, né, que eu tinha trago de volta. Mostrei para ele, dei uns para ele, para se localizar, dei indicação de escola. Daí ele também foi mais confiante. Talvez eu quis ajudar, porque quando eu fui, eu não tive muito esse apoio, né? Eu não conhecia ninguém aqui de Lajeado que já tivesse ido. Eu senti um pouco essa falta. Daí quando alguém me pediu, eu falei, não, 100% eu vou me dar as dicas, vou te ajudar. Hoje, para aqueles que estão pensando em sair do Brasil, o que você falaria para as pessoas? Eu digo para não ter medo. Não ter medo. Não ter medo, vai. No começo é difícil, tudo é difícil no começo, né? Tu vai sentir dificuldade em algumas coisas, talvez uma saudade aqui, mas aguenta, que depois que passar 1 mês, 2 meses, se torna uma rotina, tu vai gostar e vai indo. Hoje, o Douglas que voltou, né? O que foi para a Irlanda e voltou de Brasil, é o mesmo Douglas, não? Não, totalmente diferente. Em que sentido você acha que melhorou como pessoa, né? Em todos os aspectos. Eu amadureci como pessoa, hoje eu me sinto mais confiante. A autoestima também, tinha uma autoestima mais baixa. Voltei com mais autoconfiança, autoestima. Minha mãe ainda brinca, né? Que eu saí do Brasil um menino e voltei um homem. Que ela fala que eu sou outra pessoa, que agora ela me vê com outros olhos também. Mais responsável. Mais responsável, dedicado. Lá, como tinha os horários para cumprir, né? Tu acaba aprendendo muito isso, absorvendo essas informações, tudo, e tu acaba adquirindo muita experiência. Em casa, você tinha a proteção da família, né? Sim. Você não precisava cozinhar, não precisava lavar roupa, que nem você falou antes, né?
Não precisava botar o relógio a despertar para ir para a escola. Isso. Alguém fazer por você lá, você aprendeu a se virar sozinho. Sozinho, tudo sozinho lá. Era... E é um país perigoso, não? Existe problemas de segurança? Não, quase, não vou dizer zero, tá? Porque sempre tem algumas pessoas, né, do mal, né, que acabam implicando. No mundo todo, né? O mundo todo tem. Mas assim, ó, para ter uma ideia, a polícia não tem arma lá. A polícia não tem arma? Não tem arma lá. Não andam de arma. Lá não tem porte de arma no país. Nem a polícia? Nem a polícia. Ninguém tem arma lá. Nunca vi assim, ó, assalto, vou dizer assim, ó. Um que outro ladrãozinho, às vezes, roubar um telefone na rua. Mas nada de entrar em casa, assaltar, família refém, as coisas que a gente vê aqui no Brasil, né? Lá tu não escuta essas coisas. Nada. Muito seguro a cidade. Então, os pais que deixaram o filho para lá pode ficar bem mais seguro meu, que aqui no Brasil. Sim, tranquilidade. Lá é outra realidade, dá para dizer, né? A maior diferença que você percebeu da Irlanda ou dos países que você visitou e do Brasil, qual que é? A maior diferença, tu quer dizer? A educação das pessoas, eu acho, né? O trânsito, eu senti bastante diferença, né? Que aqui, às vezes, muito educado. Muito educado, tu pisa na faixa de segurança, eles param, lá a sinaleira vai fechar, eles não aceleram para passar rápido, eles vão reduzindo já, eles sabem que tem que parar, essas coisinhas. Ou seja, que nós podemos começar com nós mesmos, né? Isso que nós podemos, que aqui a gente não é acostumado a fazer, né? É que um faz, outro faz, tu acaba também fazendo. Fazendo, lá é incrível isso. Bem, interessante também salientar de que na Irlanda, né, quando se está fora, a gente é muito mais educado do que em casa, né? Acho que tu acaba vendo as pessoas sendo mais educadas, né? Uma coisa que eu não tinha costume era dizer obrigado para tudo, né? Ou com licença, né? Ou até gorjeta. Eu nunca dei gorjeta. Lá tu é costume, as pessoas dão muito gorjeta. Eu acabava dando gorjeta para qualquer coisa, quase. Tu vai no mercado, vai num pubzinho, pede uma água, uma cerveja. Daí tu depende do quanto é o valor, tu fala, fica com o troco aí. Sabe, é um modo de agradecer pelo serviço da pessoa, coisa que a gente não é acostumado a fazer aqui muito. No Brasil não é. Não é muito acostumado, né? Você fala em dinheiro, lá você recebia por semana. Existe semana. Salário mínimo na Irlanda, não? Olha, até onde eu sabia, o salário mínimo mesmo era 8,80 por hora, né? O que eu sabia era... 8,80 euros. Euros a hora, isso. Está a 13, quase R$4 a hora. A hora, isso. Dando em torno de uns 30 e poucos reais, mais ou menos. Ou seja, dá para se viver bem, né? Sim, vivi bastante, sim. Eu conseguia fazer tudo. Eu pagava meu aluguel, a luz, água, mercado, roupa, minhas viagens. Não tinha alguém me dando dinheiro. Tudo era com o meu dinheiro que eu trabalhava lá. Ou seja, investiu em viagens em você mesmo. Sim, isso mesmo. Trouxe muita coisa para o Brasil, não? Trouxe roupa e trouxe presentes. Só roupa que eu tinha comprado lá, né? Por meu tempo que eu fiquei lá. Presente, mas era lembrança dos países, bastante lembrança dos países. Trouxe alguns presentes com os familiares também, algumas coisas. Mas a maioria que eu fiz foi viajar, né? Eu optei por a escolha de viajar bastante. Douglas, infelizmente o tempo nos chama, temos que encerrar o programa. Sim. Mas muito obrigado pela tua presença aqui no programa Check-in. Eu agradeço a oportunidade também. Esse Douglas Welter, ele que é natural de Lajado. E agradecer também a Camila Batista, ela que indicou o Douglas para poder a gente entrevistar ele e conhecer um pouco mais sobre a Irlanda e também outros países. Nós voltamos na semana que vem com outro programa de alguém que viajou pelo Brasil ou como Douglas, viajou pelo mundo. Muito obrigado.